Olá, estudantes da terceira série, eu sou a professora Kathleen e na aula de hoje nós vamos falar sobre o basquete em cadeira de rodas. Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês consigam perceber essa diferença, entre a realização do esporte escolar e o esporte profissional. Então, na escola nós temos uma realidade totalmente diferente. Nós temos que incluir a todos, independente se são os mais habilidosos ou não, se são pessoas com deficiência ou não. Então, essa que é o intuito da escola. E observar que nós, dentro desses esportes, eles sofrem sim influência da mídia. Então, às vezes a mídia, ela visualiza aquele esporte, nossa, eu nunca tive a oportunidade de ver e agora eu consegui perceber, olha que esporte legal que a gente pode trazer para a nossa realidade, para a nossa cultura dentro da escola, para eu me colocar no lugar do outro ali e compreender que além desses esportes adaptados e dos esportes de rendimento que não são adaptados, nós temos o esporte paralímpico que também pode ser voltado para o trabalho. Eu posso ser remunerado pelo aquele trabalho. Eu sou uma atleta que eu me desenvolvi naquela modalidade e eu tenho patrocinadores, eu faço competições e eu recebo financeiramente por isso. E agora eu pergunto para você, você conhece a história do basquetebol? Lembra lá que o professor contou para você como que é a história do basquete? Onde ele surgiu? Você sabe como que surgiu o basquete em cadeira de rodas? Sabe que ano que ele começou a sua prática? Quem foi que desenvolveu? Qual é a importância do basquete de rodas? O que vocês acham? Vamos juntos responder essas questões? Então a gente vai começar inicialmente ali com a história do basquete. E a gente sabe que o basquete ele foi desenvolvido, ele iniciou a sua prática lá nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, na cidade de Springfield, no ano de 1904. Então foi assim, o diretor do colégio lá da Associação Cristã de Moças, ele pediu para que os professores eles inventassem esportes que fossem jogados em ambiente fechado e também durante o inverno, porque nos Estados Unidos a maior parte do seu território ali tem invernos muito intensos, então eles praticavam no verão ou rugby ou futebol americano e no inverno apenas ginástica. Então eles teriam que inventar algo atrativo. E o professor James Naismith, ele pensou, poxa, então vamos inventar um jogo dentro de ambiente fechado. Pegou 2 cestos de pêssego e colocou a 3,5 metros de altura. Inicialmente esses cestos eles eram fechados e ele falou, bom, agora vamos dividir os times, vocês vão batendo a bola no chão e o intuito é que vocês arremessem no cesto e façam cesta. E o povo começou a gostar desse esporte. E mais pra frente, eles viram que se eles furassem o cesto de pêssego lá, eles não teriam tanto trabalho. E foi isso que aconteceu e teve novas tecnologias e pesquisas sobre o esporte e vários adeptos. A partir disso, eles começaram ali a praticar. E após a a Primeira Guerra Mundial ali, que foi de 1914 a 1918, os soldados que foram mutilados, muitos faziam essa prática ali, muitos eram praticantes dessa modalidade ali e não queriam se sentir inúteis. Começaram a se reunir, eles cadeirantes, e a
praticarem o basquete. Então, o basquete em cadeira de rodas, ele surgiu pós-guerra em 1920, ali na Europa. Então, a partir disso, teve uma repercussão, muitos adeptos ali, e a gente consegue verificar que a partir de 1960, quando foi iniciadas as Paralimpíadas, já tinha o basquete em cadeira de rodas ali. E desde então ele não saiu mais das Olimpíadas e é um esporte que segue firme nesses Jogos Mundiais de repercussão mundial. Então as mulheres passaram a disputar a modalidade em 1968. Então veja também que desde 1920 só tinha homens. Olha quantos anos depois, 48 anos depois. Demoramos muito, né, meninas? Nos Jogos de Tel Aviv. Então, o jogo proporciona inclusão social, melhora as capacidades motoras e a qualidade de vida, a socialização ali com todos os praticantes, entre outros benefícios, né, que a gente pode citar ali. Então, foi a primeira modalidade paralímpica desde 1958, né, os primeiros jogos que aconteceram lá em Roma, tá? Masculino, 5º lugar no Rio em 2016. Essas foram as nossas grandes conquistas do nosso país dentro dessa categoria. Feminino, 7º lugar no Rio 2016 e bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015 e em Guadalajara em 2011. Então vejam que a gente também consegue ter resultados expressivos e é uma modalidade que tem muitos países e muitos países de referência que praticam o basquete em cadeiras de rodas. As cadeiras de rodas utilizadas, elas são adaptadas, tá? De acordo com a Federação Internacional de Basquete. Então, as cadeiras elas são adaptadas e elas são padronizadas. Todos usam a mesma cadeira para ter igualdade de competição, não ter ali um doping tecnológico durante as partidas, certo? E agora a gente vai para o exercício de número 1. Cite quais são as adaptações feitas nas regras para que os cadeirantes possam praticar o basquetebol. Façam e nós já voltamos.
conseguiram pensar, pesquisaram sobre quais adaptações, né, as cadeiras de rodas elas sofreram, né, ou você poderia fazer, que adaptações vocês aí na escola podem fazer para que vocês vivenciem essa modalidade dentro do espaço escolar, se colocarem no lugar do colega cadeirante ali. Então vamos dar sequência aqui. O basquetebol em cadeiras de rodas, como que ele é dividido as suas classificações ali? Então nós temos dois tipos que são categorizados. Nós temos os amputados inferiores, né? Pode ser ou um membro ou os dois membros. E nós temos os cadeirantes devido à poliomielite, amputações ou lesões da medula. E aqui a gente tem a nossa quadrinha de basquete, como a professora falou, né, que o professor James Naismith, ele colocou o cesto a 3,5 metros e ainda permanece até hoje essa medida aqui da tabela. E a gente consegue verificar aqui quais são essas classificações funcionais ali do basquete de cadeira de roda. Então, o atleta ele é classificado de acordo com o seu comprometimento motor, obedecendo os números de 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 e 4.5. Então, do mais leve ao mais severo ali. Quanto maior a deficiência, menor a classe. O número máximo de pontuação em quadra não pode ultrapassar 14, tá? Então é diferente do que o basquete tradicional ali. Então, como que é essa cadeira ali? Como que ela é feita exclusivamente para modalidade de basquete em cadeira de rodas? Para assegurar a competitividade, os atletas precisam usar cadeiras de rodas padronizadas, ou seja, iguais, tá? De forma iguais. Observem a figura aqui. As rodas de apoio evitam que a cadeira tombe para trás. Então nós temos rodas, duas pequenas rodas atrás, para evitar que ele tombe para trás, duas pequenas rodas na frente, também evitando que ele tombe na frente. E ó, o encosto não é um encosto alto, é um encosto baixo, tá? Que permite maior mobilidade desses membros superiores para fazer o giro ali das rodas. As rodas, a cadeira normal, a roda, elas são retas, né? Elas são verticais. Então, as dos cadeirantes, elas são inclinadas também, evitando essa queda lateral ali, tem uma maior mobilidade durante a partida. E ainda na frente dessa cadeira, ainda a gente tem um outro equipamento de segurança, tá? Como se fosse uma barra de ferro arredondado ali, circulando os pés do atleta. Então é na frente e os pés desse atleta, e ele é preso por cintos na cadeira. Então ele é preso às pernas, preso coxa e ainda preso aqui cintura, para que realmente, caso aconteça uma queda, ao ele se levantar, ele se levanta como um todo. Ou seja, a cadeira, ela é um membro do seu corpo, ela faz parte do seu corpo. E pensando ali naquela barra de ferro de proteção, imagine só, se não tivesse essa barra, né? Eles iam ter muitas lesões ali nas pernas, nos membros inferiores. Mas aí você pensa, poxa, mas eles não vão sentir dor, né? Eles já têm lesões ali, mas a gente não quer que eles se lesionem e que eles sofram durante
o jogo, que esse jogo ele seja prazeroso, não tem o intuito de se machucar. E por isso essa barra veio como uma forma de proteção. Então, quando um choca o outro, eles vão se chocar nessa barra ali. Então, evitando lesões. A cadeira, 3 ou 4 rodas, tá? Pneus traseiros, eles têm 69 centímetros de diâmetro. Deve haver um suporte para as mãos em cada roda traseira. Então tem que ter esse suporte para as mãos ali. E agora a gente vai verificar algumas das regras. Então, as regras são muito semelhantes ao basquete tradicional, tá? A quadra é a mesma quadra com as mesmas medidas, então 28 metros de comprimento por 15 de largura. A cesta também permanece igual, mesma medida, 3,5 metros do chão. São 5 jogadores, igual no basquete tradicional. A partida possui 4 quartos de 10 minutos, igual do basquete, tá? O relógio é pausado quando a bola sai. Então a gente consegue verificar aqui que praticamente não há nenhuma diferença entre o esporte não realizado em cadeiras de roda e o esporte realizado em cadeiras de roda. Então aqui, a nossa quadra, visualiza aqui, 3,5 metros a tabela do chão, né? 15 metros de largura, 28 de comprimento. Um resuminho aqui, então, são divididos em 4 quartos de 10 minutos, tá? Então, do primeiro para o segundo quarto nós temos um tempo, e aí no meio a gente tem outro tempo. Então, cada quarto, de um quarto para o outro, a gente tem intervalos entre eles. E quando a bola sai desse espaço de campo, o cronômetro para, tá? Então, esse tempo não é ali 40 minutos corrido. Pode durar muito mais que 40 minutos uma partida em decorrência disso. Saiu a bola, pausa o cronômetro. São 5 jogadores em quadra, igual do basquete tradicional. A altura da cesta é o tamanho e o tamanho da quadra são os mesmos. Só eles sofrem adaptações ali durante você andar com a bola, né? Andar que você pode até permanecer um pouco com ela ali no seu colo para você girar essa roda, mas tem um tempo específico ali para que você permaneça com essa bola ali parada com você. Então agora a gente vai para o exercício de número 2. Pensando na sua realidade escolar. Pense na escola que você está, não pense em outras escolas, em outros espaços. Ah, minha escola não tem quadra. Então vamos pensar na nossa realidade. Ah, minha escola tem quadra coberta. Minha escola não tem quadra coberta. Minha escola tem cesta de basquete. Minha escola não tem. Como que vocês vão adaptar isso? Cite quais adaptações podem ser feitas nas aulas de educação física para que todos os estudantes sejam incluídos nas práticas esportivas. Pensem, citem exemplos e a gente volta posteriormente.
Pensaram, então? Então, a proposta é que vocês vão até a quadra, observem, tá? De longe, o que vocês podem mudar ali? O que eu posso melhorar para que vocês vivenciem? Bom, professora, não tem cadeira de roda, não tem nenhum colega na minha sala que é cadeirante. O que eu posso fazer? Você pode pegar a sua cadeira normal lá, todos sentam na sua cadeira, mas durante a partida, todos não podem levantar o bumbum, né, da cadeira. E caso você queira se movimentar com essa cadeira, você pode, desde que permaneça bumbum na cadeira e as mãos, né? Então, pelo menos uma das mãos, mas é difícil você conseguir carregar a cadeira com uma das mãos. Essa cadeira ali, segurandinho a cadeira, para você realmente se colocar no lugar do outro e ter essa vivência escolar, essa prática escolar na sua realidade. Agora vamos relembrar o que a gente viu? Então a gente viu sobre a história do basquete, surgimento do basquete em cadeira de rodas, regras e adaptações do basquete em cadeira de rodas, classificação funcional e a cadeira de rodas. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre o basquete em cadeira de rodas. Espero que vocês tenham gostado. Os vejo na próxima aula.